bom dia, estamos de volta nesta quarta-feira, dia 20 de março de 2024, sejam todos bem-vindos e quero logo, imediatamente, mandar dois abraços, um para a Silvia Escuculha e outro para a Andrea Sweeney, ambas membros desse canal. Muitíssimo obrigado pela força que vocês nos dão, beijo no coração, muito obrigado. Bem, meus queridos amigos, no vídeo de ontem, eu falei de uma nova estratégia vindo por aí por parte dos Estados Unidos. O Congresso, com congressistas dos dois grandes partidos, republicano e democrata, em conjunto, estão tentando lá aprovar uma lei chamada Lei das Américas, que obrigaria o governo de plantão, seja de Biden ou de Trump ou de qualquer outro, a olhar com mais atenção para a América do Sul e a América Central, ou seja, para concentrar esforços a fim de combater a influência de Rússia e China aqui no nosso continente, principalmente. Eu penso, porque afinal aqui estão os dois países mais fortes da América Latina. Bem, não estou falando do México, mas apenas aqui da América do Sul, entre a América do Sul e Central. Quais sejam? Brasil, claro, e Argentina, mas também de olho na Venezuela, um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Então, os Estados Unidos, por conta dessa nova lei, será, como política de Estado, obrigado a barrar um pouco a influência de Rússia e China. E isso implicaria, claro, sérias preocupações para a região. Aliás, sérias preocupações para o Kremlin também, lá para Pequim. Querem uma prova disso? O RT News, que é um veículo basicamente oficial da Rússia, de Putin, já demonstrou essa preocupação hoje. Quem viu o meu vídeo de ontem entenderá perfeitamente o porquê dessa preocupação. Disse o RT News hoje que Laura Richardson, chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, planeja visitar a Argentina no próximo mês de abril, com o objetivo de se reunir com autoridades do governo de Javier Milei e tratar de assuntos de grande interesse para Washington na região. A viagem de Richardson foi confirmada pela mídia argentina Cenário Mundial no dia 23 de fevereiro. Isso após uma reunião que Milei manteve com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, na Casa Rosada. Embora a agenda de trabalho, diz o Cenário Mundial, embora a agenda de trabalho de Richardson para o território argentino não tenha sido oficializada por nenhum dos governos, a chefe militar trabalharia em questões fundamentais para Washington, como, preste atenção, a ordem geopolítica regional, a segurança internacional, o combate ao tráfico de drogas e a exploração dos recursos energéticos argentinos, como lítio, gás e petróleo. E aí tem sempre alguém que vai dizer, tá vendo? Os Estados Unidos querem levar tudo para eles. Ora, a Argentina tem sim lítio, tem petróleo, tem gás natural e precisa vender. E aí é uma questão de encontrar um comprador mais acessível, digamos assim, ao preço pedido pelos argentinos. Não vejo nenhum problema nisso. A questão é que, como disse desde o vídeo de ontem, essa é uma estratégia geopolítica. Não é apenas atrás do lítio que os Estados Unidos, como política de Estado, poderão se interessar por nós outros cá. Outras questões estariam contratadas no interesse de limitar a crescente influência da China, da Rússia e do Irã na região, disse o Diário Argentino. Por sua vez, outro diário argentino, o Clarín, informou que Richardson chegaria a Buenos Aires no dia 3 de abril e que sua agenda se concentraria na organização de um sistema de controle contra a implantação da China no Atlântico Sul e na avaliação da atual situação de violência relacionada à atividade do tráfico de drogas na cidade portuária de Rosário. Richardson, a chefona, teria encontros marcados com o ministro da Defesa, Luiz Petri, a ministra de Segurança, Patrícia Burrich, e o chefe de Estado-Maior Conjunto, Javier Isaac, além de uma reunião privada, claro, com Javier Milei. Diz o RT News que Richardson indicou recentemente
que os Estados Unidos mantêm boas relações com a Argentina e que, com o novo governo Milei, a diplomacia bilateral foi fortalecida e duplicada em termos positivos, segundo palavras da própria Richardson. Ela também confirmou que uma das questões que preocupa Washington é a elevada presença da China em território argentino, materializada no Centro de Exploração Espacial, que é uma base chinesa na Argentina que nem os militares argentinos entram. Eu falei disso há alguns anos aqui nesse canal. E pela sua parceria com o executivo, que foi reforçada durante administrações passadas. Abre aspas, cabe à Argentina decidir como será essa instalação, se permanecerá lá e que caminho seguirá, disse Richardson em comunicado do Departamento de Defesa norte-americano. Além disso, segundo fontes locais citadas pelo Clarim, o responsável, Richardson, planeja ir a Ushuaia, onde está localizada a base naval integrada Almirante Barisso, e a Neuquén, onde os Estados Unidos têm um espaço de investigação que, em termos reais, funciona como um centro militar. Em termos técnicos, uma base que contrabalança ou contrabalançaria com o Centro de Exploração do Espaço Profundo da China naquela mesma região, com aquela contrabalançaria com a base chinesa que nem os militares argentinos podem entrar. Pelo menos era assim no tempo da véia Kirchner, né? Por falar em véia Kirchner, a comandante Richardson já esteve na Argentina o ano passado e a sua visita no ano passado gerou um mal-estar entre os kirchneristas, porque, segundo dizia o La Nación naquele entonces, Richardson recusou-se a ter um encontro privado com a vice-presidente, a Cristina Kirchner, Cristina Fernandes de Kirchner. Ela então publicou no dia 18 de abril de 2023, foi uma terça-feira, uma mensagem em sua conta no então Twitter, negando que a chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, a general Laura Richardson, tinha se recusado a realizar uma reunião oficial com ela durante sua visita à Argentina. A vice-presidente também negou ter solicitado um encontro com o responsável norte-americano ou com o embaixador daquele país, Mark Stanley, publicava na época o La Nación. Em plena tensão, dizia o La Nación, em plena tensão com a China e a Rússia, o governo Fernandes, né, mas de Kirchner também, recebeu um enviado militar dos Estados Unidos. A general Laura Richardson chegou à Argentina pela segunda vez em um ano e se reuniu com o ministro de Defesa, Jorge Tayana. Bem, então essa será a terceira vez que a general Richardson virá para a Argentina, hein? Com uma agenda mantida em segredo, os responsáveis discutiram estratégias de cooperação em áreas de interesse de ambos os países, com a participação em operações internacionais de manutenção da paz em plena guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a assistência em casos de catástrofes. A comandante da organização militar do governo Biden também marcou uma reunião com os chefes das Forças Armadas naquela época. Conforme noticiado pelo La Nación, a visita da chefe do Comando Sul ocorreu no momento em que o governo Alberto Fernandes avançava na construção do Polo Logístico Antártico em Ushuaia, que tem a Rússia e a China como potenciais interessados. Potenciais interessados aí quer dizer com investimento de Rússia e China no projeto. Então, o que fica aqui, o que nos interessa nesse momento, é que já havia, desde o governo Alberto Fernandes, uma pressão americana para reduzir a presença russa, chinesa e até iraniana em solo argentino. Bem, agora com Javier Milei parece a situação ficou muito mais tranquila, já que Milei, desde a sua campanha, expressava esse compromisso de unir-se com os Estados Unidos, e não com Rússia, nem com China, menos ainda com China, né?
e nem com o Irã, tampouco com o Irã. O problema é que Milei tem uma ligação também bem estreita, ou pelo menos ele demonstra isso, com Donald Trump. E a vinda de Richardson para a Argentina teria, segundo alguns, esse componente político de fazer com que Javier Milei parasse de fazer amizadinha assim o tempo todo com Trump e tal, diminuísse, digamos, a sua empatia em relação ao loirão e começasse a trabalhar mais conjuntamente com Joe Biden, já que Biden, por pressão do próprio Congresso, terá que dar atenção, sim, à América do Sul daqui para frente, ou mais atenção. Ainda, eu penso, que Biden não queira nenhum atrito com a China, mas é política de Estado. Nesse momento, os Estados Unidos estão, sim, queiramos ou não, em guerra com Rússia e Estados Unidos. Com Rússia e China. E isso pode, como disse ontem, se estender aqui ao nosso continente, o que causará muita intranquilidade, principalmente no Brasil, que é um dos principais membros do BRICS, e tem uma ligação, por conta disso, muito estreita com China e Rússia. Como ficarão as coisas por aqui em relação a essa nova política norte-americana? Bem, só o tempo dirá. Nós estamos, por enquanto, só aqui de olho na janela. Vou falar de economia agora um pouquinho. Quando eu falo de economia, eu gosto de buscar, quando eu procuro temas econômicos, eu gosto de buscar a palavra de Mike Snyder, porque ele fala da economia que nós entendemos, aquela que ele vê nas ruas, né, nas lojas, nas mercearias, nas lanchonetes, nos fast foods. Prestem atenção ao que ele disse ontem, 19 de março, no seu blog. Ele disse que nos últimos anos o custo de vida tem aumentado significativamente mais rápido do que os contra-cheques nos Estados Unidos. Como resultado, os consumidores americanos atingiram um ponto de ruptura, disse ele. As taxas de inadimplência estão disparando e as falências atingiram um nível muito perigoso. Tenho ouvido falar de muitas pessoas, disse ele, que estão lutando para sobreviver nesse ambiente econômico sufocante. Tornou-se cada vez mais difícil pagar apenas o básico, e muitos americanos têm muito pouco ou nenhum rendimento discricionário para gastar nos dias de hoje. Se quiserem provas de que isso está tendo um grande impacto na economia, basta considerar o fato de que 1.000 lojas do tipo Family Dollar, que são essas lojas muito parecidas com R$ 1,99 aqui, que vendem de tudo, desde material escolar barato até produtos de mercearia, estão fechando ou serão fechadas nos Estados Unidos. Mais de 1.000 lojas. Os consumidores americanos, se os consumidores americanos estivessem em boa forma, isso não estaria acontecendo, deduz Mike Snyder. A mudança econômica que temos testemunhado desde a viragem da década tem sido nada menos do que épica, disse ele. De acordo com a imobiliária Zillow, o pagamento médio mensal da hipoteca para os americanos que compraram uma casa agora é quase o dobro do que era em janeiro de 2020. Se os compradores de casas tiverem que desembolsar o dobro pelo pagamento da hipoteca em comparação com 4 anos atrás, terão muito menos dinheiro para gastar em outras coisas, como material escolar e alimentação. Mas isso sou eu quem estou dizendo. Diz Snyder que esta é a principal razão pela qual tantos dos nossos jovens simplesmente não conseguem comprar uma casa nesse momento, porque nesse ponto em que chegamos, precisamos gastar precisaríamos para comprar uma casa, ganhar aproximadamente $106.000 por ano para pagar uma casa média nos Estados Unidos. E é claro que não foi apenas a habitação que se tornou extremamente inacessível. Pela primeira vez que me lembro, diz ele, o custo dos hambúrgueres tornou-se uma grande questão nacional. Não consigo imaginar pagar mais de $20 por um hambúrguer, batatas fritas
e um refrigerante em um restaurante fast food. Mas, diz ele, esta é a vida na América em 2024. Nossos líderes criaram um pesadelo inflacionário. A administração Biden continua insistindo que a inflação está baixa, mas isso é balela, é mentira, diz Snyder. Ele lembra também a quebradeira de bancos do ano passado e as que estão engatilhadas para esse ano. Bem, sobre esse assunto, bancos, o Daily Dawn disse o seguinte hoje, uma matéria de hoje: será que os crescentes problemas bancários decorrentes do mau funcionamento dos empréstimos imobiliários comerciais, mais a desvalorização das reservas bancárias em resultado do aperto do Fed, contribuíram ou contribuem para os dias sombrios que virão? Ou seja, está admitindo que dias sombrios virão. Será que os bancos fizeram o trabalho árduo para se salvarem de uma repetição do qual vimos há um ano, em março passado? Bem, aqui eu lembro dos bancos, os principais que quebraram o ano passado. O Silicon Valley Bank, lembram disso? O Signature Bank e o Silvergate, mas também teve o First Republic Bank, que teve que ser socorrido. Bem, ele diz que não. E ele se baseia numa matéria publicada ontem pela CNBC, que relatava o seguinte: as forças que consumiram 3 credores regionais em março de 2023, os bancos que eu lembrei, deixaram centenas de bancos mais pequenos feridos, à medida em que a atividade de fusão, que é uma potencial tábua, deveria ser uma potencial tábua de salvação, abrandou até se reduzir a pouquíssimos bancos. Poucos, bem poucos, serão salvos na próxima quebradeira que virá. Essa mudança, por si só, diz o Daily Dawn, significa que os problemas poderão ser piores. Já sabemos que acabou de expirar o programa de financiamento a prazo bancário, que salvou alguns bancos há um ano. Sabemos que o dinheiro que os bancos tinham estacionado à margem do Fed no valor de 2,6 bilhões de dólares reduziu-se a quase nada. Agora, acrescente-se a isso o fato de que quase ninguém quer fundir ou fundir-se com bancos menores, com bancos pequenos, que foram prejudicados quando as fusões, que seriam, em tese, formas importantes para salvarem bancos em situações difíceis, as redes de segurança praticamente desapareceram nesse momento. Ou seja, o que se anuncia por aí, claro, é mais quebradeira no sistema bancário norte-americano. Bem, agora outra matéria, essa publicada ontem no Organic Paper, que dizia o seguinte: não é um bom sinal se o seu banco estiver fechando agências em todo o país, certo? Esse é o caso de muitos bancos dos Estados Unidos em 2024, em particular o Bank of America, o US Bank e o Citizens, que tiveram o maior número de encerramentos até agora. Ao todo, fecharam 222 agências bancárias nos primeiros 2 meses do ano. E a manter-se nesse ritmo, estaremos perante o encerramento de cerca de 1.300 agências só em 2024. Será um Deus nos acuda, diz a matéria, ou pelo menos sugere a matéria. Bem, mais uma pitada sobre o mesmo assunto, essa publicada no Visual Capitalismo, site chamado Visual Capitalismo. Matéria de hoje: os 6 maiores bancos dos Estados Unidos viram os empréstimos imobiliários comerciais inadimplentes quase triplicarem para 9,3 bilhão em 2023, em meio a altas taxas de vacância e ao aumento do custo de empréstimos. Hoje, o setor enfrenta um maior escrutínio por parte dos reguladores num contexto de risco crescente para a estabilidade bancária. Na verdade, quase metade de todos os bancos americanos, a dívida imobiliária comercial é a maior categoria de empréstimos em geral. Embora os empréstimos comerciais estejam mais concentrados em pequenos bancos americanos,
várias instituições financeiras importantes acumularam carteiras significativas de empréstimos comerciais. Aí então ele mostra o gráfico desses bancos. E isso significa que os 20 principais bancos dos Estados Unidos, por ativos, estão numa exposição de propriedades comerciais de altíssimo risco, indicando, claro, muita turbulência no setor. Bem, em comparação ao padrão de vida norte-americano, parece que o chinês também está preocupado com o decréscimo do padrão de vida ou do poder aquisitivo por conta da inflação. Só que notícia vinda lá da China dá conta que os chineses jovens, ou seja, os chinesinhos, estão muito mais antenados que os americanos. Eles não estão esperando chegar nesse ponto de ruptura para salvaguardarem o seu poder aquisitivo. Prestem atenção, matéria publicada hoje no Finbold. Diz o seguinte: o ouro, a principal commodity do mercado, chamou a atenção dos investidores ao atingir um novo máximo histórico de $2.195 por onça. Os jovens investidores chineses estão agora mobilizando o capital para acumular grãos de ouro e outras joias de ouro para a proteção da riqueza. Esses grãos tornaram-se, curiosamente, muito populares entre a geração Z da China, devido à sua acessibilidade, pesando 1 grama cada. Além disso, o Gold Telegraph, aliás, eu publiquei isso na minha conta no X, descreveu esse fenômeno de investimento como uma corrida do ouro na China. Após o recente máximo histórico, os investidores podem perguntar-se se ainda é seguro investir em ouro. Embora seja impossível prever a evolução futura do preço do ouro, este tem tido historicamente um bom desempenho sob as incertezas macroeconômicas em que o mundo se encontra atualmente. Notavelmente, o ouro é um dos investimentos mais sólidos e populares da história da humanidade, diz o Finbold. Além disso, a commodity aparece como o principal ativo por capitalização, com mais de 14 trilhões em valor de mercado, que não é pouca coisa, né? Nesse sentido, esses jovens investidores chineses armazenam ouro e parecem acreditar que esta é uma jogada segura a longo prazo. É também notável como a tendência na China se dirige para realmente deter ouro em vez de apostar no desempenho do preço da mercadoria através de ETFs ou outros instrumentos financeiros. Para fechar, o gráfico diário do preço do ouro em dólar por onça mostra um forte impulso para o popular produto de investimento. Vejam que o gráfico mostra aí uma boa subida, não é não? Os investidores em todo o mundo devem agora observar o potencial suporte de preço em 2075 e negociar com cautela. Muita gente está dizendo que o preço vai dar uma corrigidinha e logo vai dar outro coice para cima. Tem gente que já se mantém um pouco mais cauteloso e diz que pode cair, voltar aí para o patamar de 2040 ou então até mesmo 1980 por onça. É uma questão aí de cautela, como diz o site, mas seja como for, o ouro está crescendo no fundo, porque os investidores mais antenados estão percebendo o que está acontecendo no mundo, né não? Que está virado de perna para o ar, aí, com possibilidade até mesmo de mísseis nucleares voando por aí, né? Voarem por aí daqui para lá e de lá para cá, ainda, quem sabe, nesse ano. Muita gente, para se prevenir, então, porque em tempos de guerra a economia vem abaixo, pode vir abaixo, o ouro, então, seria uma alternativa. E outros também antenados estão dizendo que logo mais não haverá dinheiro mais, não haverá mais o dinheiro de papel, só as moedas digitais dos bancos centrais, e aí, para criar uma alternativa de sobrevivência
a essa estrutura bestial, ficaria então o ouro como possibilidade de manter-se vivo, de sobreviver, apesar do regime da besta ser implantado em todo o mundo, etc. Bem, então é isso, né? Os chinesinhos já estão antenados. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe, se possível, os nossos conteúdos, porque eu venho repetindo aqui várias vezes, o YouTube nos colocou na geladeira, lá no fundo. Então, se você compartilhar os nossos vídeos, pode ser que isso dê uma driblada na geladeira, né? E também peço encarecidamente aos queridos amigos que puderem tornarem-se membros desse canal, porque a membresia, apesar de ser baratinha, nos ajuda e muito a continuar aqui na plataforma por mais algum tempinho. E para fechar a história, verifique a sua inscrição. Se você se inscreveu no canal, verifique se ainda está inscrito. Se não estiver inscrito, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, porque, acreditem, esse mistério tem persistido aqui. Muita gente se inscreve num dia e vai ver no outro dia, não está mais inscrito. É mistério, como diria Dona Milu. Até amanhã, se Deus quiser.